Estamos de volta e Ricardo Mota Entrevista desta semana tem como convidado o promotor Jorge Doria, que é titular da Promotoria de Urbanismo da capital. Estamos falando da questão da Braskem, dos bairros atingidos pelas rachaduras, e é um evento, e ele disse, absolutamente novo no mundo todo, por ser numa área urbana, né, e extensa. E eu deixei como indagação, doutor Jorge, exatamente essa questão. O que é que pode ser feito a partir da desocupação? E é triste passar por ali e ver as casas absolutamente em ruínas. O que é possível fazer a partir de agora? Eu diria, Ricardo, que é um grande desafio, em virtude exatamente da extensão desse dano. Não só, digamos assim, os bens materialmente falando, né, os bens materiais, como os imateriais. Você imagina a história, as nossas atividades culturais. Sabes que Bebedouro foi o celeiro, né, de várias e várias atividades culturais históricas. E mais, os efeitos, eles se estendem para várias outras partes da cidade. Por exemplo, a mobilidade urbana. Sabes que Bebedouro já está, né, todo interditado, aquele fluxo, né, digamos, de pessoas, de carros, enfim, da dinâmica da mobilidade, está sendo transferida ou será transferida para outros locais. E isso, se não houver, logicamente, né, um grande planejamento, um estudo mais profundo, não é, fica difícil, né, fazer que a cidade volte à sua situação normal. O que fazer desses locais? Então é o seguinte, para isso nós fizemos um outro acordo que também foi muito interessante para encurtar, digamos, as ações necessárias, porque imagine-se para esperar que o próprio município, né, com poucos recursos, para reconstruir tudo isso. Então, nós fizemos um outro acordo, digo nós, o Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal, que ajuizou uma ação socioambiental. Então, dentro dessa ação, tudo juridicamente amparado, né? Então, foi o seguinte, a empresa está se propondo, né, um outro acordo tem dos moradores, a custear todas as despesas necessárias para a implementação de variados projetos, já estão sendo concebidos, para exatamente atender e resolver esses problemas. Quais seriam os mais viáveis, na opinião do senhor, dentro do que o senhor já conhece, inclusive dessas propostas? Então, por exemplo, no primeiro momento tem um eixo que seria na primeira fase, isso já está sendo iniciado, que é a demolição de todos esses imóveis, transformação em áreas de plantio, né, de várias espécies da natureza por enquanto. Isso, logicamente, nós temos que agregar tudo isso. A área verde da cidade? A área verde e a mudança do próprio plano diretor, que possivelmente nós falaremos sobre ele aqui, na sequência, para que haja, como eu digo, uma readequação da destinação daqueles bairros, que pode ser futuramente utilizado não mais pela Braskem. A Braskem, isso no acordo ficou estabelecido, que aquelas áreas que foram até readquiridas, porque teve uma transação, que esses imóveis passaram para a Braskem, mas eu queria deixar até aqui claro, Ricardo, para vocês e os telespectadores, que esses imóveis não serão utilizados pela empresa Braskem. Eles serão incorporados, digamos assim, né, à ordem urbanística, e serão futuramente... pertencer à cidade? Para pertencer à cidade com projetos urbanísticos. Mas qual é a grande dificuldade para a concretude desses projetos, Ricardo? Aqui existem estudos ainda em andamento, certo? Com relação para definir a questão da estabilidade ou instabilidade, né, daquele solo. Então não adiantaria agora você definir alguns projetos sem ainda ter a conclusão desses estudos com relação a, digamos, essa condição necessária do solo, da estabilidade ou não. Então, enquanto esses estudos não são concluídos e leva tempo, vão ser ali implementadas ações, né, digamos, urbanísticas, como se fossem provisórias, e também variados estudos estão sendo feitos para interligar todas essas questões, né, o efeito desse dano em outros bairros. Há uma possibilidade, tem uma ideia até interessante, da construção de um bairro novo, como se fosse assim, na área norte da cidade, com toda uma infraestrutura para que esses moradores, que ora estão até tendo dificuldade
de adquirir imóveis, morem, passam a residir. Esse bairro teria uma grande infraestrutura de transporte. Estamos já entrando no plano diretor, né? Você acha que é possível, entendeu? É preciso ter um plano diretor para definir isso, por exemplo, a construção de um novo bairro, para onde a cidade pode se expandir, inclusive com a infraestrutura disponível, né? Evidentemente que esse fato lamentável, né? Essa tragédia, né? Ela vai até exigir mais ainda a celeridade, é um assunto que a gente pode aqui discutir, da atualização do plano diretor, porque, por certo, todas essas dinâmicas, né, todos esses problemas vão ter que passar pela uma regulamentação e definição do próprio plano diretor da cidade. Que está atrasada, né? Super atrasado, nós estamos 15 anos de atraso, né? Na verdade, o plano diretor de Maceió ele foi concebido em 2005, com a previsão, isso a lei exige, né, sob pena até de improbidade do gestor que não fizer, de atualizar esse plano no mínimo a cada 10 anos. É um jogo de pressão muito forte também, né, doutor Jorge? Porque tem, obviamente, interesses, não diria que legítimos, mas muito particulares do setor imobiliário e tem da sociedade como um todo, da cidade como um todo. Esse é um jogo de poder, né? Não tem a menor dúvida, mas é que o Ministério Público e a nossa promotoria está muito empenhada. Nós temos um inquérito civil já em fase adiantada, no sentido de, né, de cobrar no bom sentido, coercitivamente, que o Poder Público Municipal finalmente remeta para a Câmara esse projeto, né, de lei de atualização, para que se reinicie, inclusive, uma grande discussão, você foi muito feliz quando disse, com a participação da comunidade, da sociedade, isso também a lei hoje exige, para que Maceió possa, a partir desse novo plano diretor, corrigir grandes distorções. Você falou aí em aspectos que aqui a gente não vamos entrar em detalhes, mas muitos equívocos e muitas regras, elas hoje feririam de morte todas essas garantias constitucionais da função social da propriedade, da superposição do interesse público sobre particular. Então, Maceió precisa urgentemente de uma ação, né, de uma gestão, de um planejamento e de uma modificação do seu plano diretor. Isso é imprescindível e, portanto, caso não consigamos, né, esse intento, agora estamos dando prazos já finais, se for o caso, o Ministério Público, inclusive, ajuizará ações civis públicos por atos de responsabilidade e não vai admitir, Ricardo, de forma nenhuma, que o cidadão de Maceió, diria até alagoano, que as pessoas fiquem à mercê, né, desse instrumento arcaico que nós temos, que é o plano diretor, com várias emendas, com interesses escusos, interesses econômicos só, e que nós não tenhamos esse desenvolvimento urbano tão querido e almejado para que a cidade atinja a sua função social, que é de causar o bem-estar. Pois é, vamos falar daqui a pouquinho sobre a história da mobilidade urbana, né, que é um dos eixos centrais, acho eu, do plano diretor e também dessa definição, que sempre é um problema, né, do gabarito dos prédios que devem ser construídos, por exemplo, nas novas áreas. Você falou na região norte, né, um bairro da região norte. Precisa ter limite para isso. A gente volta daqui a pouco.